Olá, boa noite a todos. Mais uma semana que começa. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Agora é definitivo. Bandeira vermelha atinge 63% da população gaúcha. Saiba quais foram as cidades que permaneceram em alto risco para o contágio do novo coronavírus. E na região metropolitana, a saúde no limite. A procura por socorro sobrecarrega as unidades básicas. Não existem leitos de UTI adulto. Dá para acreditar? Os gafanhotos seguem nos rondando. Eles estão a menos de 100 quilômetros do estado. Será que a nuvem vai atravessar a fronteira? Show Gafanhoto! O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Começamos o programa dessa segunda-feira falando disso aqui, ó. O controle da pandemia, né? Hoje o Rio Grande do Sul, gente, registrou 40 mortes e 311 novos casos do coronavírus. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde, sempre oficiais, esse é um compromisso nosso. E hoje também foi divulgado o mapa definitivo do distanciamento controlado. Das 14 regiões consideradas como bandeira vermelha, ou seja, alto risco, 8 permaneceram justamente nesse quesito, em um risco alto. Deixa eu saber com a Luciane Coma. Ela vai contar as regiões que retrocederam, que o recurso das prefeituras foram aceitos pelo governo. Como é que fica o mapa dos gaúchos, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite para quem nos acompanha. Pois é, né? Bem que a gente avisou na última sexta-feira, quando eu estava lá na frente do Palácio Piratini, e disse, olha, vamos aguardar segunda-feira. E o que a gente esperava acabou acontecendo, né? Das 14 regiões do mapa preliminar, ou seja, 6 retrocederam para o laranja, e o mapa ficou exatamente igual, Chemali, ao da segunda-feira passada. 8 regiões, então, com alto risco de contágio. 49 prefeituras, viu, tiveram recurso, né, enviaram recurso para o governo do estado para voltar para a cor laranja da bandeira. Então, quais regiões seguem? São as mesmas da semana passada, que seguem, então, no vermelho. Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul. Sobre essas regiões, o governador Eduardo Leite, né, disse que várias estão tendo alguma melhora, pelo menos em algum quesito, ou alguma estabilização, seja na velocidade, seja na questão de casos, seja na questão do sistema de saúde. Mas a região de Caxias do Sul, essa tem tido uma piora nos dados e preocupa bastante. Sobre Porto Alegre, Chemali, a gente tem falado muito, né? Inclusive, semana passada havia a expectativa de anúncio de novas medidas mais restritivas, quem sabe até um lockdown. Quase toda semana foi assim, né, Lu? E no fim, o anúncio acabou não acontecendo e começamos essa semana também com essa expectativa, né? Exatamente. E o governador falou sobre essa expectativa, essas possíveis medidas. Vamos ver. Lockdown, né, pode ser entendido como aquela medida mais absolutamente restritiva, não me parece que seja o caso até aqui. E nos últimos dias a gente tem observado até uma certa estabilização em regiões da região metropolitana, inclusive com dados positivos em Porto Alegre, que me geram a expectativa de que nós possamos evitar medidas ainda mais restritivas. Pois é, Chemali, eu estava olhando aqui os dados, viu, de Porto Alegre, há 306 pacientes confirmados com Covid hoje nos leitos de UTI aqui da capital. Se a gente ainda contabilizar pacientes na emergência, que também estão aguardando leito de UTI e suspeitos, são 367. Só que eles falam na velocidade. A velocidade vem caindo, né, desse aumento que a gente tem registrado aí nos nossos hospitais. Sim. E torcemos para que isso realmente não precise ser a alternativa da prefeitura aqui da capital. Luciane, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo direto da redação. E lembrando também, né, gente, o governador Eduardo Leite encaminhou ofício à FAMURS aí, pedindo aí a gestão compartilhada
desse modelo de distanciamento controlado. Isso a gente vai acompanhar nos próximos dias. Para uns demonstra uma questão de perda de liderança, por outro lado, uma questão de humildade na hora de pedir aí o apoio, né, o diálogo com os prefeitos do Rio Grande do Sul, os prefeitos gaúchos. Olha, gente, finalmente, a gente fala de educação agora, finalmente o ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, está sendo retomado. A instituição aprovou hoje o reinício das aulas dos cursos de graduação por meio do ensino à distância. A retomada do primeiro semestre letivo está marcada para 19 de agosto. Esse primeiro semestre só será concluído em 2 de dezembro. As aulas presenciais ainda não têm data para o retorno. A maioria dos alunos da URGS estava sem qualquer tipo de acesso ao ensino desde o início dessa pandemia. A gente lembra lá ainda nas primeiras semanas de março. Agora a gente vem para a região metropolitana, para a Grande Porto Alegre. Deixa eu falar de Alvorada. Esse importante município, né, é mais um dos municípios que vem registrando a disparada dos casos, né, de pacientes com a Covid-19. Diante da pandemia, isso até não seria tanta novidade. Mas olha, gente, o grave dessa história toda é que a cidade não tem leitos de UTI adulto para quem está numa situação crítica em função dessa doença, e o prefeito também está infectado. Vamos acompanhar. Alvorada deu sinal verde para a partida do Inter contra o Aimoré na quinta-feira no centro de treinamento Morada dos Quero-Queros. Enquanto isso, sinal vermelho no centro de saúde da cidade. Cerca de 200 pessoas com sintomas gripais são atendidas por dia no local. Segundo a prefeitura, a testagem ganhou reforço na última semana. A cidade tem uma das maiores incidências da doença na região metropolitana. A cada 100 mil habitantes, são 637,6 pessoas infectadas pela Covid-19. Na capital, a cada 100 mil, são 516,8 positivados para a doença. Alvorada já registrou 42 mortes. 67 pacientes estão internados, a maioria em instituições de Porto Alegre. A grande preocupação é que o único hospital de Alvorada não possui leitos de UTI adulto. São 21 leitos clínicos para pacientes com coronavírus e apenas 6 respiradores. Nesta segunda-feira, havia 13 pessoas internadas na ala Covid. Se necessitar de UTI, vai precisar ir para Porto Alegre, ser regulado para lá. Então a gente está tomando todas as medidas necessárias para que não haja essa superlotação, porque numa pandemia o que as pessoas têm que entender? A maioria, de 85% a 90% dos munícipes vão sim se infectar, mas isso tem que ser de forma gradual, né? Gradativa, para que a gente possa atendê-los. O prefeito de Alvorada, José Arno Apolo do Amaral, está internado com Covid desde quarta-feira na enfermaria do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. O quadro é estável. O prédio da prefeitura passou por higienização e 2 servidores que testaram positivo estão em isolamento. Para conter a pandemia na cidade, praças e parques foram fechados no fim de semana e as regras devem ficar mais rígidas. No domingo, também ficaremos só com as farmácias, postos de gasolina e funerária aberto. O restante tudo fechado. Torcemos aí para a recuperação do prefeito Apolo, mas é mais uma gestão que termina sem leitos de UTI adulto no município. É a dependência de Porto Alegre. Lembrando que metade dos leitos de UTI adulto aqui em Porto Alegre são reservado para os municípios da Grande Porto Alegre. É a forma como foi contratualizada a saúde aqui na região metropolitana. Olha, gente, o final de semana foi de muito trabalho para a Brigada Militar em várias cidades por conta do quê? Festas clandestinas. E uma dessas festinhas aconteceu no litoral norte. Daí as imagens, Luciane Coma, parece que as pessoas não se conscientizaram já há um bom tempo, né, Lu? Pois é, Gemário. Olha, nesse final de semana teve aglomeração em Maquiné, no interior, na verdade, linha Pinheiro, viu? 23 pessoas estavam nessa festa aí de aniversário no interior da cidade. E pior, né? Como a gente vê ali, estavam todos sem máscara, né? Estavam festejando, né?
Isso aconteceu na madrugada de domingo. A Brigada Militar chegou após denúncias de vizinhos, né, que disseram que estava rolando, então, uma festa. Os policiais acabaram, então, com a festança e essas pessoas acabaram assinando um termo circunstanciado por infringir as medidas sanitárias do município. Que feio, tá ali, ó. Todos mãos para cima, sendo algemados pela Brigada Militar, enfim, revistados, porque estão fazendo uma coisa proibida, que é festa, é aglomeração em período de pandemia. Olha, fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheios de incertezas e preocupações. E você ainda não sabe como reduzir as suas dívidas? A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Comprou um carro e está pagando por 2. Tem dívidas de cartão de crédito, empréstimos e o banco não para de te ligar? Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, então anota aí, 3391-3852 ou um WhatsApp para 99770-2864. E fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar com as suas dívidas. Vamos falar agora dos nossos vizinhos indesejados. Eu estou falando da nuvem de gafanhotos, gente, que já está a menos de 100 quilômetros do nosso estado. Apesar de ter perdido a força, eles seguem provocando o temor, o medo nos produtores rurais, ainda mais agora que se observou uma segunda nuvem. Será que pode vir por aí? Pela terra e também pelo ar. As pulverizações de inseticidas aplicadas pelo governo argentino em uma área com cerca de 400 hectares conseguiram reduzir em 80% o tamanho da nuvem de gafanhotos, segundo o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar do país vizinho. A nuvem segue em Federación, província de Entre Rios, na fronteira com o Uruguai, distante cerca de 94 quilômetros de Barra do Quaraí, na fronteira oeste gaúcha. O problema é que agora uma segunda nuvem de gafanhotos foi vista na província del Chaco, a 600 quilômetros de Itaqui, também na fronteira. As autoridades gaúchas já estão em alerta. Tem uma previsão de ela percorrer o mesmo caminho que essa nuvem que está próxima de 94 quilômetros. Então, a gente está monitorando, estamos todo esse respaldo e por isso que também na semana passada fiz um pedido para a ministra Tereza Cristina para que, se essa outra nuvem se chegar, a gente fazer um plano de cooperação com o governo argentino e também auxiliar eles a combater lá em território argentino essa nuvem de gafanhotos. É uma verdadeira força-tarefa Brasil e Argentina tentando combater essa nuvem. Para nossa sorte, para os gaúchos, a partir de quarta-feira as temperaturas começam a despencar e eles não gostam de frio. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma cena de destruição na zona leste de Porto Alegre. Sabe que carro era esse? Eu já te conto em seguidinha. E ainda os impactos da pandemia atrás das celas, ou melhor, fora delas. E também a emoção invade os hospitais no Dia dos Avós. A gente já volta. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Prestem atenção nessa imagem, gente. Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa na Lomba do Pinheiro, bairro da Zona Leste aqui em Porto Alegre. Isso foi hoje pela manhã. Luciane Coma, baita estrago e prejuízo na certa, né, Lu? Com certeza, e que prejuízo e que susto para essa família, né? Com a força da batida, o portão da casa foi parar quase lá dentro da sala. Esse acidente, Maria, aconteceu ali na João de Oliveira Remião, no início da manhã, bem ali na rótula Coabento. Ou seja, o condutor devia de estar em alta velocidade, o condutor perdeu o controle do veículo e aí foi para dentro da casa com tudo. Ele bateu na parede do quarto onde a moradora de 68 anos dormia com o neto. Ela ainda estava acordando, imagina o susto, né, desse despertador. E olha só, conforme a polícia, o carro era roubado. Tinha 3 ocupantes. Claro que depois da batida eles fugiram, mas a polícia foi atrás e conseguiu capturar o trio. Um menor de idade, de 17 anos, e 2 maiores. Enfim, os 3 foram presos, foram capturados e ninguém ficou ferido, por sorte.
Tá certo. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá explicado, né, gente? Por que a alta velocidade e por que perderam o controle do carro aí e acabaram provocando esse baita... Vai ficar no prejuízo, a gente já sabe, né? Mas pelo menos foram capturados pela polícia. Falando nisso, falando em presos, eu vou falar agora do sistema penitenciário. A interdição da cadeia pública aqui de Porto Alegre, o antigo presídio central, está causando um verdadeiro caos no sistema penitenciário gaúcho. 58 presos estão sendo mantidos em celas das delegacias e também nas viaturas, como celas improvisadas, esperando para uma transferência por uma vaga em um presídio aqui do nosso estado. As entidades, os servidores que defendem aí os policiais e os agentes da SUSEP denunciam falta de condições de trabalho e o risco de contaminação pelo coronavírus. Algumas delegacias já se transformaram em cadeias improvisadas, como esta em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Presos algemados ficam horas dentro das viaturas à espera de uma vaga no presídio. Nesta segunda-feira, 58 homens estavam nessa situação. As condições sanitárias são péssimas, não temos banheiro, não temos nada, não temos máscara para botar nesses presos que estão ali, né? Então, é um verdadeiro perigo. As delegacias ficaram superlotadas depois que a Justiça interditou a cadeia pública de Porto Alegre até o dia 5 de agosto. Na decisão, a juíza Sonali Zuslan considerou que a maior cadeia do Rio Grande do Sul tem mais de 4.000 detentos em um espaço projetado para menos de 2.000, o que impossibilita o isolamento. As cadeias gaúchas têm 655 presos com a Covid-19. Quase 90% dos casos de presos contaminados estão concentrados aqui na penitenciária estadual do Jacuí, na região metropolitana de Porto Alegre. No mesmo local, também foram registradas as únicas 2 mortes por Covid-19 em todo o sistema penitenciário gaúcho. Desde março, foram adotadas medidas de segurança, como a suspensão de visitas, consideradas insuficientes por agentes penitenciários. Muitas das medidas que nós encaminhamos não foram, infelizmente, acolhidas. Infelizmente, o número de contaminados, tanto de colegas servidores como de apenados, tem aumentado de forma bastante vigorosa, bastante significativa. Isso é o mais preocupante, o que disse aí o presidente da associação, ali, o sindicato que representa os agentes penitenciários, o número de servidores contaminados e também de apenados, né? Porque já é uma bomba relógio, começa a ingressar a pandemia ali para dentro, os surtos, imagina o que fica, gente. Olha, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que está abrindo vagas em pelo menos 4 casas prisionais para realocação dos detentos e, com isso, espera desafogar as delegacias. Eu lembro desse tipo de nota do governo anterior, do governo Sartori, que não tinha uma secretaria especializada e surgiu lá em 2015 esse fenômeno aí, ó, de presos amontoados dentro de viaturas, de policiais militares deixando de fazer o seu trabalho essencial, que é o policiamento ostensivo, para virar carcereiro improvisado de detento preso porque fez crime, porque cometeu crime. Esse tipo de postura vem da gestão anterior. A atual gestão conseguiu amenizar, mas, pelo visto, não está dando conta, né, de provocar um aumento do número de vagas conforme a demanda. E a nossa demanda aqui cresce a cada mês, a cada ano. Então, esse tipo de postura, com efeito, secretário Facioli, não ajuda em nada. Mas é a postura da secretaria. Fica aqui, né, a nossa contestação com relação à gestão da questão do sistema penitenciário. E olha, domingo, vamos falar de coisa mais alegre para a gente fazer o fechamento do segunda edição. Domingo foi dia dos avós. E o Hospital Santa Casa, aqui de Porto Alegre, preparou uma baita surpresa para os que estavam internados na ala Covid, lá do hospital. No domingo, uma baita emoção, vídeos, os vovôs e vovós tentando se recuperar da Covid. Como é que foi isso, Lu? Prepara o coração, viu, Chemari? Olha aí. Porque, olha, a equipe de enfermagem mostrou os vídeos gravados pelos netos, os avós que estão internados lá na Santa Casa, né? A gente está vendo aí a homenagem feita pelos netos do seu Dorcelino e da dona Irene, que são casados há 68 anos e que estão lá na Santa Casa, na ala Covid. A equipe do hospital gravou esse momento, tanto os vídeos como o momento em que eles receberam os vídeos. Vamos ouvir um pouquinho sobre a homenagem. Sobe o som.
mas que logo, logo tudo isso daí vai passar e a gente vai poder estar junto para dar aquele abraço, aquele beijo. Beijão, vó e vô. Vovó, hoje é o dia dos avós, um dia bem especial. Porque os avós são luz na nossa vida, que passam de geração para geração. Eu quero mandar um super beijo, dizer que eu amo muito vocês e agradecer por tudo, por todos os ensinamentos. Pois é, Chemali, os avós são a luz da nossa vida, né? Aquela memória afetiva, lembranças que a gente guarda no coração. Eu tô cheio de lágrimas nos olhos. Nós dois estamos. Feliz Dia dos Avós. Até amanhã, boa noite. A todos uma ótima noite de segunda-feira. Amanhã a gente está de volta. Na sequência tem o SBT Brasil. Beijo a todos os avós. Tchau, tchau.